Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos mais uma partida muito bacana aqui do 2019 Croácia Grand Chess Tour, um torneio fortíssimo envolvendo 12 dos melhores jogadores do mundo atuais aí. E nessa partida a gente tem o Fabiano Caruana de brancas jogando contra o Hikaru Nakamura de negras, né? Apesar de Fabiano Caruana ser um nome italiano, né? O Caruana é um jogador americano. Ele tem família italiana e tudo mais. Acho que, se eu não me engano, tem até cidadania. Ele nasceu nos Estados Unidos americano, mas também tem a cidadania italiana, se eu não me engano. E o Hikaru Nakamura, né, apesar do nome ser bem japonês, né, ele também é um jogador dos Estados Unidos. Então temos dois americanos aqui no tabuleiro. E a partida começa aqui com D4 pelo Fabiano Caruana, cavalo F6 pelo Nakamura, C4, E6. Cavalo F3 indo para uma anti-Ninzo Índia, D5 e agora cavalo C3. Bispo em E7, bispo em F4, roque E3. Então aqui o Caruana primeiro passou o bispo para depois jogar E3. E esse lance aqui ele sempre enfraquece um pouco o B2, tem que ficar de olho nisso, né? C5, D toma C5, bispo toma C5, A3, cavalo C6 desenvolvendo, dama C2. E aqui esse lance dama em A5, e aqui tá tudo na teoria ainda, e é claro que esses dois jogadores que são super grandes mestres conhecem muito bem essa posição. A gente ainda tá no lance 9 aqui, e essa posição, se eu não me engano, até já mostrei em outras partidas do canal, essa abertura, onde as brancas não podem, né, jogar o tentador lance B4, dando um garfo aqui nessas duas peças, não pode ser jogado esse lance, porque simplesmente aqui bispo tomaria aqui em B4, né? Fazendo uma grande pressão ainda em C3 e o peão não pode capturar, senão tá caindo a torre, tá? Então não dá para jogar esse lance tentador aí de B4. Por isso que depois de dama em A5, o Caruana continuou simplesmente com torre D1. A partida seguiu agora com torre E8. Aí você fala assim, nossa, mas depois de torre D1, agora sim o Caruana pode jogar o lance B4, porque não vai mais ter o lance da cravada, né? Na verdade não, né? Mais uma vez, os dois jogadores conhecem profundamente aqui esse tipo de posição e não dá para jogar B4 ainda, por incrível que pareça, pois agora teria cavalo toma aqui em B4. Cada situação tem uma continuação forte aí para as negras, né? Depois de B4. E esse sacrifício seria muito bom, recuperaria na verdade peça com alguns peões a mais. Depois de A toma em B4, bispo toma em B4, esse cavalo estaria cravado, né? E atacado duas vezes, teria que defender, por exemplo, o bispo em E5, tentando defender. Viria cavalo em E4, e agora são 3 ataques e apenas 2 defesas. Teria que jogar a torre C1, mas depois de F6, as brancas não teriam mais como continuar defendendo aí esse cavalo, né? Teriam que provavelmente jogar com o bispo D3 e entregar a peça de volta, né? Opa! Tá, teria que entregar a peça de volta. Não daria para jogar um lance com o bispo D4, viria E5 simplesmente, e aí as pretas inclusive estão bem melhores, né? O bispo tá com problemas, o cavalo tá com problemas. Então tem que tomar cuidado, né? Por isso que depois de torre E8, o Caruana não foi pro lance B4 e continuou normalmente aqui com o cavalo em D2. E agora E5 foi jogado atacando aí o bispo. Bispo em G5, cavalo aqui em D4 atacando a dama. Dama volta aqui para B1 e esse cavalo também segura a casa de F5 para o bispo. Bispo em F5. Então olha só, aparentemente o Nakamura aqui está se desenvolvendo bem, está soltando bem as peças, né? Mas está tudo bem aqui para o Caruana, apesar de parecer que ele está sendo atacado agora e tudo mais, ele tem esse recurso de bispo D3, né? Então é exatamente o que ele joga, interpondo aí e propondo as trocas. Bispo toma D3, dama toma D3. E agora a posição do Caruana, diga-se de passagem, é muito boa, né? Porque, enfim, ele está ameaçando detonar aqui os peões na ala do rei, né? Em algum momento vai poder existir esse lance B4, então existem algumas ameaças já na posição. O Nakamura continua com o cavalo aqui em E4, e esse lance ataca o bispo. E o Caruana vai para um lance interessante aqui, porque o normal é capturar aqui esse cavalo e tudo mais e a partida segue. Mas aqui o Caruana vai para esse lance, cavalo toma aqui em D5, deixando o bispo. A partida segue com cavalo toma em G5 e agora, finalmente, o lance B4 pode ser jogado nessa posição. B4, então, vai recuperar a peça, né? A peça que foi entregue temporariamente aqui em G5. E depois de dama D8, então, recuperando a sua peça, o Caruana joga B, toma em C5. A partida segue com o cavalo. Bom, esse cavalo aqui está atacado, né? Cavalo de D vem para E6, vem para segurança.
E aqui vários lances são possíveis, né? A gente poderia pensar numa continuação com o roque, né? Enfim, mas o Caruana vai para esse lance dama em F5, né? Porque, gente, só voltando aqui, não dá para defender esse peão, tá? Esse peão tá atacado agora, né? E não tem boa defesa aí para esse peão. Não adianta também querer ficar se defendendo, jogar aqui um lance como cavalo B3, que parece que defendia C5, mas na verdade não, porque as pretas teriam o lance cavalo toma e depois de cavalo toma, dama em A5 com cheque e capturando o cavalo na sequência, tá? Então não vai valer muito a pena querer ficar se defendendo ali, né? C5, por isso que nessa posição o Caruana continua aqui com dama em F5 e com esse lance, futuramente ele vai tirar o cavalo, né? A torre tá na mesma coluna aí da dama e fica fazendo pressão, né? Queira ou não, fica escravizando aqui a dama na defesa desse cavalo e tudo mais. A partida segue com o cavalo toma C5. E agora, enfim, que lance você vai jogar aqui? Provavelmente a gente pensaria em jogar roque mais uma vez, mas o Caruana toma uma decisão muito corajosa. Ele complica tudo na posição e vai para esse lance H4, né? E aí ele tá um pouco abrindo a mão do princípio de que a gente tem que rocar, né, logo na partida. Esse daqui já é o lance de número 20. E com isso o Caruana muito provavelmente decide que não vai mais dar roque, né? Porque ele já vai começar com um ataque aí na ala do rei. Então uma decisão bastante corajosa do Caruana, bastante interessante. O cavalo está atacado, cavalo de G vem para E6 e agora cavalo em F3. Fazendo enorme pressão aqui em E5, né? Colocando também algumas ameaças futuras aí táticas. A partida segue com dama em A5 cheque. E agora rei E2, né? O Caruana então decidiu realmente não dar mais o roque e vai partir para esse ataque na ala do rei. O peão de E5 está atacado duas vezes, F6 então defendendo. E agora o Caruana continua com H5. Esse lance aí é bem assustador, né? A ameaça aqui de H6 é muito forte, né? E não existem muitos jeitos de você parar essa ameaça não. A partida segue com E4, o cavalo volta aqui para D2, fazendo enorme pressão aqui em E4, né? O cavalo e a dama. A dama toma em A3 e agora o Nakamura conseguiu então um peão, né? Tá com um peão a mais. Tem peão perigoso aqui na coluna A, né? Passado. E a questão agora será que vai dar tempo, né? Quem será que vai conseguir atacar primeiro aí? E o Caruana continua de forma bastante coerente, afinal de contas ele jogou H4, H5 e ele tem que continuar atacando, né? Torre aqui em H4. Esse lance faz várias coisas, né? Além de permitir possivelmente dobrar aqui as torres na coluna H, também é um lance flexível que permite um lance como torre G4, também está fazendo pressão aqui no peão em E4. É um lance bastante forte aqui do Caruana. A partida segue com torre de A em D8. Deixa eu voltar aqui, é um pouco difícil de defender esse peão, tá? Se as negras pensarem em algum lance assim, se o Nakamura tivesse jogado cavalo G5 com a ideia de trazer mais defesas para esse peão, a posição começaria a ficar bastante complicada depois de H6, tá? Aqui seria praticamente impossível das negras começarem a achar lances bons aí na posição e pouco a pouco o Caruana iria esmagar, tá? Então o Nakamura vai para uma ideia diferente, torre de A em D8, tentando botar pressão, afinal de contas o rei está exposto, né? Então vai para uma ideia correta, tentando algum ataque, né? A partida segue com o cavalo capturando em E4, dama em A2 com cheque, rei E1, dama A5 mais um cheque, rei F1. Veja como o Caruana não teve problemas com o rei exposto, o rei agora está bem seguro aí em F1, pode ir para G1 depois se precisar. A partida segue com o cavalo capturando em E4, torre toma em E4 e agora dama aqui em A4. Atacando aqui a torre, né? Esse lance aqui é um lance perigoso, né? Aparentemente é um lance quieto, mas tem que olhar sempre a distância, né? O que o lance quer. Torre B1 colocando a torre em segurança e ameaçando também uma entrada forte na sétima horizontal. Cavalo G5, abrindo a possibilidade de trocas e tudo mais. A torre, aqui o Caruana evita as trocas com torre aqui em D4. Cavalo em F7. E com isso o Nakamura foi bem sucedido em segurar o avanço de H6, né? Muito legal, o Nakamura é um jogador muito forte, muito experiente, né? Um super grande mestre. E a gente tem uma partida incrível realmente aqui no tabuleiro. Mas agora o Caruana consegue uma entrada dura aqui, com torre capturando em B7, colocando uma torre na sétima horizontal. Né? O cavalo muito bem colocado também, com um excelente posto, né? Então a posição começa a ficar difícil já aqui para o Nakamura. Ele continua com dama em A6, atacando aí a torre. E agora dama B1, protegendo a torre, né? Dando apoio aqui para a torre de B7. A partida segue com torre F8.
E agora o lance profilático aqui, rei G1, tá? Então, liberando a torre para outras aventuras, se em algum momento cair C4 não vai ser com cheque, né? Então, um lance bastante importante aí da posição. Rei H8, aqui é o momento dos dois lavarem as mãos, né? Fazerem aí a sua profilaxia. E rei H8, então, também tirando o rei de uma posição muito exposta, né? A partida segue com C5 e agora a torre aqui em C8. Veja como esse peão aqui fica perigoso e já vira o alvo da atenção aqui do Nakamura, né? Cavalo em F4. E esse lance aí é bastante forte, porque o Caruana quer colocar uma segunda torre na sétima horizontal e aí duas torres na sétima horizontal, gente. Todo livro de xadrez ensina. É vencedor, né? Duas torres na sétima é uma configuração vencedora. E aqui o Nakamura não pode permitir, então ele continua com o cavalo em E5. E dessa forma o cavalo está segurando aqui a casa de D7. E agora, no entanto, esse cavalo que estava tão bem colocado aqui em F7, segurando, né, o avanço de H6, foi embora. E não dá para esse cavalo cuidar de tudo, né? Então agora o Caruana joga o lance H6. Impecável, Caruana. Esse lance é muito forte, tá atacando aqui em G7, né, duplamente. E ele força aqui depois do avanço de G6, né? Então agora esse peão de H7 vira um alvo, né? Um alvo muito indefensável, né? Vira um alvo indefensável. Então agora, se o Caruana conseguir dobrar as torres na sétima, né? Não tem mais o que fazer para o Nakamura. E o Caruana vai para uma ideia, então, que não dá para evitar, que é esse lance aqui de torre D6, ainda vem com tempo sobre a dama, e ele vai fazer essa manobrinha aqui, ó, para colocar a torre na sétima. Torre D6, E6 e E7 não tem como segurar. Por isso que agora, depois de torre D6, dama C4 fugindo aí do ataque, torre E6, vale dizer que está protegido aqui pelo cavalo. Torre tal em C5 e torre de E em E7. O Caruana finalmente conseguiu as duas torres na sétima e essa configuração é suficiente para o Nakamura abandonar aí a partida. Legal, né, gente? Legal a força das duas torres na sétima, né? Legal a força desse peão aqui também em H6, né? Tirando casas importantes. E a configuração aí, ela é propícia para um checkmate em mais alguns lances, né? Muito boa essa partida aqui do Caruana contra o Nakamura, né? É o xadrez de mais alta qualidade aí mundial. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!